Primeiro horário, né? Hoje, dia 23 de abril de 2020, aula de geografia. Nós teremos, né? Nós ficaremos juntos até as 14h10, estudando um pouquinho mais sobre geografia. E como é o nosso costume, né? Em sala de aula, como nós estamos estudando em casa, fazendo do nosso ambiente familiar uma sala de aula, nós vamos iniciar orando. Quem gostaria de fazer essa oração? Alguém gostaria de fazer a oração? É só falar, eu, tia. Aí nós vamos orar. Alguém gostaria? Então vamos lá? Nós vamos fechar os olhos e eu mesma vou fazer a oração com vocês, certo? Olhos fechados, porque quando nós fechamos os nossos olhos, nós nos desligamos de tudo que está à nossa volta e pensamos em Deus. A oração, né, é uma conversa com Deus. E nós vamos iniciar a nossa aula com a oração. Vamos lá, todos de olhos fechados. Estou esperando. A Esté acabou de entrar. A Luísa. Boa tarde, gatinhas. Nós vamos para o momento da oração. Olhos fechados. Agora nós vamos parar com as mensagens aí no chat, não é verdade? O que for relacionado à aula de hoje, nós podemos conversar. O que não for, né, não tem necessidade. Oremos então. Senhor Deus Pai, nós louvamos ao Senhor pela tua infinita bondade e misericórdia. Nós louvamos ao Senhor porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Agradecemos ao Senhor por tudo que temos, por tudo que somos, e pedimos ao Senhor, fique conosco, continue nos abençoando, nos protegendo, que nós possamos ter uma tarde de bastante aprendizagem. Abençoe a cada aluno que está aí na sua casa, abençoe também a minha vida, que eu possa ser canal de bênção para os meus alunos a todo momento. Fique sempre conosco, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, turma. Livro de Geografia, página 150, nós vamos continuar a nossa aula de semana passada. Quem lembra sobre o que nós estamos falando? Quiser falar, é só desativar o seu microfone e falar. Nós estamos falando sobre migração, não é verdade? Sobre migração, o deslocamento no espaço. Nós sabemos que esse movimento de entrada e saída das pessoas, né? Tá. Para a entrada e a saída de pessoas para uma determinada região, esse é o movimento de migrar, migração. É a entrada e a saída das pessoas, né? Por Tia, alguma. que página? Nós estamos na página 150. Para Tá uma bom. região. Essa entrada e saída de pessoas é o que nós chamamos de migração. Nós falamos muito sobre isso semana passada. Se nós sairmos daqui e formos para Ipatinga, morar lá em Ipatinga, nós estamos migrando. A migração, ela pode ser realizada em qualquer espaço do território. Pode ser dentro do próprio estado, pode ser para outro estado ou para outros países. Nós vimos também sobre as diferenças raciais, as etnias. Nós vimos, né, sobre nacionalidades, alemã, espanhola, indígena. Nacionalidade, o que é nacionalidade? Quem sabe? Quem lembra do que foi falado? Nacionalidade. Eu posso falar? Pode falar, Marco Antônio. Nacionalidade é o país aonde a pessoa nasceu. Isso é o país, né, onde a pessoa nasceu. É o seu país de origem.
Se nós nascemos aqui no Brasil, a nossa nacionalidade ela vai ser o quê? Brasileira. Certinho? Então, vamos para a página 150. Vamos lá. Página Que é isso, 150. tia? Podemos ir para a página 150? Sim. Eu vou posicionar aqui, virar a câmera e vou colocar aí. Estou colocando aqui na tela a nossa página 150, onde nós paramos, na atividade de número 4. Talvez aqui na tela vai ficar, né, com a letrinha pequena para você acompanhar. Então, você vai acompanhar pelo seu livro. Então, nós vamos observar essa tabela aí, que está falando sobre a distribuição da população brasileira, por cor e por raça. Nós temos aí as regiões do Brasil. Quais são as regiões do Brasil que está aí na tabela? Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste, Brasil. Isso, esse Brasil vai ser o total, né? Nós sabemos que o nosso território brasileiro, ele é dividido em 5 regiões: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Aí nós temos aqui a cor ou a raça branca, preta, amarela, parda e indígena. Em cada região dessa, tem uma porcentagem. Arthur Gabriel, fala para mim a porcentagem da cor branca na região norte. 23%? Não, 23,45%. Isso, 23,45%. Marco Antônio, fala para mim a cor preta na região norte. 6,64%. Isso. Fala para mim, Pedro Henrique, a cor amarela na região norte. 1,9%. Isso. Fala para mim, Júlia, a cor parda na região norte. Júlia? Peraí que o meu microfone estava desligado. Tá bom. A cor parda na região norte. 66,89%. Isso, muito bem. Indígena, Caleb, na região norte. 1,93%. Isso. Nós vamos agora para a região nordeste. Fala para mim, Lucas, a cor branca na região nordeste. 29,44%. Fernanda, a cor preta na região nordeste. 9,53%. Isso aí, gatinha. Fala para mim, Esther, a cor amarela na região nordeste. Tia Esther saiu na reunião. É mesmo. Esther deu uma saidinha. Então, fala para mim aí, Laura. 1,19%. Muito bem. Rian, a cor parda no Nordeste. 59,44%. Luísa, você quer falar para a tia a porcentagem indígena na região Nordeste? Para a tia não, né? Para a turma. Tia, Oi. não, é porque o computador desligou aí. Ah, tá. Então, nós vimos que a indígena é 0,39. Oi.
A Esté voltou, né? 0,39. Nós vamos para a região sudeste. Fala para mim, pessoal, a porcentagem da cor branca no sudeste. 55,16. Isso. Nossa, que A porcentagem da cor preta. 7,91%. Isso. A cor amarela, a porcentagem na região sudeste. 1,1%. Isso. A cor parda Deixa eu na terminar de falar. região sudeste. 35,69%. E a cor. E o indígena, a raça 0,2%. Isso. Tá Nós tudo vamos baralhado. agora, Coca nós vamos Guarana. agora para a região sul. Vamos observar a região sul. A cor branca. 47%. Isso. A cor preta. 4,5%. A cor amarela. 0,78%. A cor parda. 10,55%. Indígena. 0,27%. Isso aí, 0,27. Agora nós vamos para a última região, que é a centro-oeste. A cor branca, Brasil, qual é tio? a porcentagem? 41,84%. A cor preta, 6,6%. amarela, 1,46%. a cor parda, 49,9%. e o indígena. 0,93%. Agora nós vamos desativar os microfones, vamos lá? KKKKK. Vamos desativar somente na hora que eu perguntar. Para quem entrou agora, nós estamos na página 150 do nosso livro de geografia. Ok? Você acompanha aí no seu livro. Então, nós falamos agora a porcentagem de cada região, seguindo, né, a raça ou a cor: branca, preta, amarela, parda, indígena. No total, no Brasil, a cor branca é 47,73%. A cor preta, no total, no Brasil, é 7,61%. A cor total amarela é 1,9%. E os indígenas, né? A menor quantidade é 0,43%. Vamos agora para a página 151. Vamos lá. Página 151 do seu livro. Todo mundo me ouvindo bacana? Sim. Nós vamos completar, de acordo com o dado da tabela que nós lemos, essas informações. Vamos lá. Letra A. Acompanhe aí com o seu livro. A cor, raça, mais declarada no país é a cor? Qual é a cor? A cor mais declarada, a cor de maior quantidade no país. Branca. Olha lá, que é 47,73%. É a cor branca. Posso escrever aqui? Isso, na letra A. Branca. Escrevi. Estão acompanhando? Sim. Isso aí, turma. Sim, tô acompanhando. Sim, também estou acompanhando.
Agora nós vamos para a letra B. Olha a Também letra estou B. acompanhando. A região com maior porcentagem de população parda. Qual é a região que tem a maior população parda? É a norte, nordeste, sul, sudeste ou centro-oeste? Norte. Hã? Norte. Norte. A letra B você vai colocar norte. Desativa o microfone só na hora de falar. Pode ir, tia. Agora vamos para a letra C. As regiões com maior porcentagem de cor ou raça preta são duas. Na cor preta, quais são as duas regiões com a maior porcentagem? Verifica aí. Nordeste Nordeste, Nordeste e Sudeste. e Sudeste. Nordeste e Sudeste. Muito bem. Agora nós vamos acompanhar aqui, olha, para ver se você fez corretamente, ó. A cor, raça mais declarada no país é a cor branca. A letra A, ok? Ok. A letra B, a região com maior porcentagem de população parda é a região Norte. E as regiões com maior porcentagem de cor preta são as regiões Nordeste e Sudeste. Ok? Ok. Agora vamos desativar os microfones, por favor. Desativando. Aí. Agora, pessoal, nós vamos falar sobre diversidade étnica e migração, que está lá na página 151. Nós já vimos, não é verdade, que a migração é o deslocamento de uma pessoa ou um grupo de pessoas de seu local de moradia de origem para outro lugar. Nós já vimos que migração é isso. É o deslocamento de uma pessoa ou um grupo de pessoas que sai do seu local de moradia, né, original e vão para outros lugares. Esse movimento, ele ocorre geralmente em busca de melhores condições de vida, não é verdade? Nós falamos na aula passada que muitas pessoas se deslocam do seu local de origem, né, de moradia, e vão para outras regiões, ou dentro do próprio país, ou para outros países, à procura de melhores condições de vida. Na aula passada, vocês até falaram, né, que vocês têm familiares que estão fora do país ou estão em outras cidades, porque eles precisaram fazer essa migração, certo? Para ter uma melhor condição de vida. Só que agora nós vamos ver sobre o que é imigração e emigração. Tem diferença? E aí, vocês acham que tem diferença? O nome é diferente, só que... Eu acho que tem diferença. Tem diferença, não é verdade? Nós estamos, pessoal, para quem entrou agora, nós estamos na página 151 do livro de Geografia. Olha o que é... Vamos desativar os microfones, por favor. Nós vamos ver o que é imigração e emigração. Imigração e emigração. Hoje, eu já até postei lá na plataforma uma atividade para vocês, eu não sei se vocês já acessaram. Tem um vídeo lá, onde explica detalhadamente sobre imigração, sobre emigração,
O que está postado lá na plataforma é um resumo da nossa aula, né? Que nós estamos tendo agora. A imigração é a chegada de pessoas em algum lugar. É a chegada de algumas pessoas em algum lugar. Por exemplo, nós saímos do nosso país e vamos para outro país. Quando eu falo sair e ir para outro país, eu não estou falando da gente ir passear, não. Essa migração, pessoal, a gente está falando quando ela passa a ser fixa. Nós saímos daqui, as pessoas saem do seu país e vão para outros países morar. Não é passeio, não. Oi? Por cidades também. Isso. Só que a imigração é a chegada de pessoas em outro lugar. A pessoa, por exemplo, eu saio daqui, do Brasil, e vou para os Estados Unidos. Chegando lá nos Estados Unidos, eu sou imigrante, porque eu cheguei em um lugar diferente da minha moradia original. Entenderam o que é imigração? Migração, Sim. migração sem o i, é quando nós nos deslocamos para alguma parte do território. Pode ser dentro das mesmas cidades, dentro do mesmo estado, dentro do mesmo país, de outros países. Só que a imigração é quando eu saio do meu local de moradia, não é verdade? E vou para outro país. Se nós sairmos daqui para a gente ir morar na Espanha, na Alemanha, nós vamos ser imigrantes, porque nós saímos, porque nós chegamos, na verdade, a esses países que são o quê? Diferente do nosso local de origem. Entenderam o que é imigração? Quando nós chegamos a um país diferente e lá nós vamos ficar por algum tempo. Agora, a emigração. Quando eu saio do meu país e vou para outro país, eu sou um emigrante, porque eu estou saindo. Por exemplo, eu moro aqui no Brasil e resolvi pegar a minha família e ir lá para a Itália. Então, eu estou saindo do Brasil para morar na Itália, eu estou fazendo a emigração. Por quê? Eu estou saindo do meu lugar de origem. Então, eu estou emigrando do Brasil e imigrando para a Itália. Porque quando eu chego lá no outro país, eu sou imigrante. Deu para entender? Sim ou não? Sim. Sim? Sim. Tia, Oi. o emigrante é tipo o Imigrante. é tipo uma continuação do emigração, né? É isso aí. Porque, muito bem, João Pedro. Se eu saio do Brasil, que é o nosso lugar de origem, eu estou emigrando. E Aí tipo vou historinha, né? e vou imigrar para um outro país. Então, quando eu estou saindo do meu país, eu sou emigrante. Quando eu entro em um país diferente do meu, eu sou imigrante. Todos entenderam? Sim? Sim, tia. Agora nós vamos ver, pessoal, como que se deu a ocupação do território brasileiro pelos povos imigrantes. Nós vimos que a ocupação
do território brasileiro, qual foi a primeira população aqui no território brasileiro? Quem lembra? Indígenas? Isso, foram os indígenas. Muito bem, Lucas. Os indígenas, né? Ou nativos. Por quê? Os indígenas, conhecidos também como nativos, eles estavam no território antes mesmo da chegada dos portugueses. Vocês já devem ter visto isso em história, não é verdade? Geografia do ano passado. Nós vamos continuar falando sobre isso. Porque o Brasil, os portugueses saíram de Portugal e vieram para onde? Eles chegaram aonde? O Brasil, certo? Quando eles chegaram aqui no Brasil, já tinham pessoas aqui que eram os nativos e os indígenas. Vocês lembram que nós falamos na sala que eles olhavam um para o outro assim, estranhando o modo de vida deles? Os portugueses olhavam para os indígenas e falavam assim: nossa, mas esse povo usa pouca roupa, não é verdade? Os portugueses, os índios já olhavam para os portugueses e falavam assim: nossa, mas eles vestem muita roupa, eles colocam coisas na cabeça que são aquele chapéu, né? Eles usavam chapéu, as mulheres com aquele tanto de acessório. Então, eles olhavam um para o outro com estranheza, eles estranhavam o modo de vida de cada um. Não é verdade? Aí, só que eles passaram a se conviver, os índios, né, começaram a prestar serviço para quem? Para os portugueses. Começaram a trabalhar para os portugueses. Em troca, os portugueses faziam o quê? Pagavam os índios com objetos, não é verdade? Espelho. E os índios ficavam encantados. Roupas. Era uma forma de escambo. Vocês lembram o que é escambo? Lembro, uma troca de mercadorias. Isso, são trocas de mercadorias, né? Por exemplo, o índio prestava serviço para os portugueses e, em troca, os portugueses, ao invés de pagar com dinheiro, pagavam com objetos. Depois dos portugueses, pessoal, os indígenas chegaram ao nosso território brasileiro. Os portugueses, né, chegaram no território brasileiro, certo? E foi a vez de quem chegar no território brasileiro? Os indígenas. Africanos. Os indígenas já estavam no nosso território brasileiro. Os portugueses chegaram. Depois de toda a história dos portugueses, com os indígenas, chegaram os africanos. Os africanos, eles vieram para o nosso país como escravos. Eles eram obrigados a virem para o nosso país. Eles vieram, como diz o livro aqui na página 151, eles vieram trazidos à força como escravos. Lá no navio, né, negreiros, quer dizer, as pessoas daqui iam para a África, enchiam, né, aqueles navios com os africanos, e esses africanos vinham trabalhar aqui no Brasil forçados como escravos. Eles não recebiam. Chegando aqui, eles eram vendidos para proprietários de terras, para grandes fazendeiros, para eles trabalharem na lavoura de café, em suas fazendas, e eles não recebiam nada em troca disso, dinheiro nenhum. Eles moravam, né, em senzalas, a alimentação deles era precária. Ativa o microfone. Podemos continuar? Para fazer brincadeira. Eu acho que sim. Aí, pessoal, depois dos africanos, vieram os imigrantes europeus,
que eles povoaram grandes porções do nosso país. Depois que aconteceu, né, dos escravos serem libertos, eles passaram a receber pelo seu trabalho. Os imigrantes europeus vieram, na época os italianos vieram para fazer parte da nossa população e também outros imigrantes. Com isso tudo, pessoal, fez com que o nosso país tivesse uma grande diversidade, tanto física como cultural. Por quê? O africano que veio para o Brasil, ele não voltou para a África, ele continuou aqui. Esse africano, ele começou a trabalhar, ele começou a namorar, ele casou, às vezes com uma brasileira, às vezes com uma nativa, uma indígena, e houve uma mistura de raças. Nós vamos agora para a página 152, vamos lá? Página 152. Que nós vamos falar agora sobre os tipos de migração. A migração ela vai poder ser temporária ou permanente. Não é verdade? Eu gostaria que o João Pedro, na página 152, você lesse para a gente tempo de permanência. Fazendo um favor. Página 152, tempo de permanência. Temporário, quando há uma previsão de retorno para a cidade de origem, ou permanência ou objetiva e uma mudança definitiva de endereço. Isso aí. O tempo de permanência, pessoal, ela pode ser temporária, né? Ou seja, quando há uma previsão para o retorno de origem. Vou falar assim, nós vamos sair daqui e vamos para a Alemanha. Aí a gente se programa. Não, nós vamos ficar na Alemanha apenas 1 ano, nós vamos trabalhar, juntar um dinheirinho para chegar aqui no país, no nosso país, e comprar uma casa. Foi temporária, quando se tem uma previsão para voltar para o nosso país de origem. Ou pode ser permanente, né? De mudança definitiva. Não, nós vamos para os Estados Unidos, eu quero morar nos Estados Unidos, eu quero criar os meus filhos lá. Então, essa mudança, ela passa a ser definitiva no meu endereço. Então, recapitulando, a migração ela pode ser em tempo de permanência. Esse tempo de permanência pode ser temporária e pode ser também permanente. Temporária é quando se tem uma previsão da volta para o lugar de origem. E o permanente é quando a mudança é definitiva para aquele lugar para onde nós vamos o quê? Imigrar. Espaço e lugar, Marco Antônio. Lê para a gente aí, falando sobre espaço e lugar. Posso ler, tia? Sim. Internacional ou interna, dentro de um mesmo país. Intrarregional, dentro da mesma região administrativa. Ou interregional, entre diferentes regiões. Interestadual, entre estados, ou intermunicipal, entre municípios. Isso aí. Então, foi o que nós dissemos na aula passada e no início da aula. A migração, ela pode ser, né, migração, é o deslocamento de pessoas ou um grupo de pessoas de um lugar para o outro. Ela pode ser dentro do mesmo país, dentro do mesmo estado, dentro do mesmo município. Tia, posso Oi. ler? É esse espaço e lugar. Só um minutinho, Júlia. Eu tô vendo aqui que o Caleb falou que está com dúvida.
Oi, Caleb. Tia, é que tem um restaurante que é meio de sushi aqui, daí será que foi tipo os chineses que vieram pro Brasil para construir ele ou foi brasileiro que pegou a ideia deles? Olha, Caleb, pode ser as duas hipóteses que você deu aí, né? Pode ser a nossa cidade mesmo, Governador Valadares, se a gente for olhar, tem muitos chineses, né? Loja de chinês, tem uma pastelaria de chinês. Esse do sushi mesmo, pode ser os próprios chineses que vieram e abriram o primeiro, não é verdade? E brasileiros, né, viram como, né, os brasileiros também gostam desse cardápio deles, né, quer comer o sushi, o peixe cru, e fizeram esse investimento nessa área. Tia. Ok, Caleb, na dúvida? Tia, Lucas, oi. eu já comi um pastel chinês nas minhas férias. Pois é, gostoso, né? É. Ô, Júlia, lê aí pra gente sobre motivação. A motivação, pessoal, ela pode ser espontânea e forçada. Vamos lá, Júlia. Pode ler, tia? Sim. Motivação espontânea quando o indivíduo determina e planeja o deslocamento, como no caso de refugiados, ou forçada quando ocorre contra a vontade do migrante, como nos casos de escravidão. Então, a espontânea é quando a pessoa planeja o seu deslocamento, não é? Ah, eu vou para tal lugar, porque nesse lugar eu vou ter um emprego melhor, eu vou poder dar uma condição de vida melhor para a minha família. Então, foi algo espontâneo, planejado. E também nós temos a motivação forçada, que foi o caso dos africanos quando vieram para o Brasil. Eles foram forçados a vir como escravos. Eles não queriam, eles foram obrigados. E nós também, pessoal, nós temos aí falando sobre êxodo rural e êxodo urbano. O êxodo rural é o quê, pessoal? Quem pode falar? Lucas? É o deslocamento do campo para a cidade. Isso aí, Estel. O deslocamento do campo para a cidade é o êxodo rural. E o êxodo urbano? Êxodo urbano da cidade para o campo. Isso. É da cidade para o campo. É da cidade para o campo. É verdade? É ao contrário. Turma, a nossa aula hoje ficou entre as páginas 150 a 152. Lá na plataforma, eu já postei uma tarefa para vocês, que é a atividade da página 168, atividade 1 e 2, está lá na plataforma, tá? Página 168, 1 e 2. Você deverá registrar essas páginas no caderno, tirar foto, enviar para a plataforma, para que nós possamos fazer a correção na próxima aula. Ok? Sim. Gostaram da aula? Tá bom, tia, eu vou fazer o dever. Deu para entender o conteúdo? Tia. Sim. Oi. Na página 50, você pode me ajudar? Porque eu cheguei atrasado e não consegui. Ô, João Pedro, nós vamos fazer assim. É porque agora eu tenho uma outra aula, tá bom? Que aí depois eu passo para você. Tá certo? Tá bom. Olha, fiquem com Deus. Vocês devem ter mais uma aula por agora, não é verdade? Vai ao banheiro, beba água, tá joia? Uhum. Um beijo para vocês. Boa tarde. Tchau, tchau.
Lucas, cara. O nome Peraí, vou te mandar é uma Lucas. mensagem. Estou fazendo meu laranja. Feito com remédio. Minha já acabou. Eu não estou me... Lucas, para de assim, ó, soltando igual um... Eu tenho meu suco de laranja. Me seca. Oh, meu Deus, tô tocando a campainha. Tá tocando a campainha aqui. Eu vou... Laura. Quem é? Quem é? Olha lá. Por favor, não seja um bandido.